Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita aqui pela Rai TV. Esse que é o nosso Polêmica Espírita de número 112. E eu, como de costume, estou aqui muito bem acompanhado pelo nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Entrou um cara aqui. Ai, meu Deus. Ô, Vamos dar boa noite, então, a Simone Almeida, Fernanda Linhares, Cláudio Pecoraro. Chegou em cima da hora, quase que dei cumprimento. Esse tema, para mim, é surpresa, porque eu nem sei o que você vai falar, né? Mas, pelo que eu te conheço, eu acho que você vai levantar pontos importantes, porque, diante de quem tem visto por aí, está precisando de alertar as pessoas. Aí quando você vai alertar a pessoa, você acha que você está atacando a outra, o espírita tem que esperar o cara evoluir. Ah, não dá, né, meu amigo? Então, tá, vão ter que falar e sinto muito, tem que ser, o caminho tem que ser este, né? Então aí, boa sorte no seu programa de hoje, que você possa aí colocar, sim, as coisas de forma bem clara e objetiva para nós, como sempre. Maravilha, então vamos lá, vamos então dar início a esse estudo que certamente vai trazer muitas informações interessantes. Lembrando, e nós faremos essa lembrança novamente ao final, que boa parte do conteúdo desta live está contido em nosso livro Atlântida, o mito e uma perspectiva espírita e científica, que nós trataremos mais para o finalzinho, fazendo aquela nossa divulgação costumeira, não é mesmo? Bem, pessoal, o nosso tema, como vocês podem muito bem ver, se chama As Médiums de Hitler. Então, para quem gosta aí do tema Segunda Guerra Mundial, nazismo e também, obviamente, a mediunidade, vai entrar até ufologia nessa história. Então, o momento é este. No entanto, pessoal, não adiantaria nós falarmos aqui das médiums do Hitler sem, obviamente, passar para vocês os antecedentes disso tudo, para que vocês entendam como é que chegou a esse ponto, né? Para que a história seja contada desde o início. E aí nós começamos com esse daí, que nós estamos mostrando, que é o Edward Bulwer Lytton. Ele que nasceu em 1803, né, iniciozinho do século XIX, ele que foi, pessoal, um político inglês que se notabilizou como escritor. Então ele era um escritor além de político. E aí, anonimamente, porque ele não queria, digamos assim, manchar a carreira política dele, ou, digamos assim, misturar muito as estações, ele publicou vários romances, peças de teatro e poesias, e também livros de mistério e ficção histórica. Sendo o mais famoso deles, eu tenho quase certeza que a grande maioria de vocês vai saber, né? Já ouviu falar desse livro aqui, ó. Os Últimos Dias de Pompeia. Nós estamos mostrando aí algumas das capas desse livro, ele tem muitas edições e também já foi filme, né? Com base no livro, já fizeram um filme chamado Os Últimos Dias de Pompeia. Deixa eu mostrar só mais uma capa para vocês, ó. Aí, ó, Os Últimos Dias de Pompeia, tá? Então é uma ficção histórica. E ele publicou esse livro, pessoal, em 1834. Só que não foi esse o único sucesso do Bulwer Lytton, tá? Ele explorou também o ocultismo e a ficção científica. E, aliás, foi com essa temática que ele teve mais sucesso e isso fez com que a vida extravagante que ele vivia, de luxos, né, tivesse aí um grande aumento, né, digamos assim, um grande tempero nessa vida luxuosa que ele levou, tá? Porque ele vendeu bastante livro de ocultismo e de ficção científica. O Lytton, pessoal, ele foi membro da Ordem Hermética da Golden Dawn. Vamos entender que ordem hermética é essa. Tá aí, ó.
É a ordem hermética da aurora dourada. Golden Dawn quer dizer aurora dourada em inglês, tá? E ali tem um site muito interessante, tá? Que nós acessamos, que é de ocultismo, tá? Inclusive, até vou colocar aqui para a gente dar uma olhada, mas vocês vão poder ver melhor vocês mesmos depois copiem esse endereço aí, porque ele traz assim muita coisa interessante, tá? Inclusive que essa ordem hermética e os seus sacerdotes, digamos assim, né, foram pegos em fraudes, ok? Então foram pegos em fraudes. Então isso fez com que essa ordem hermética da Golden Dawn caísse realmente em total descrédito. Tá? Então eu não vou me alongar muito nisso, mas nesse site aí, ocultismopel.wordpress.com, vocês anotem, né? Logo vai aparecer, e logo no início eles dizem lá como é que surgiu, como é que deixa de ser, como é que era e como é que não era, né? E no final ali, já logo na primeira página, se vê que eles caíram em desgraça e em descrédito em função de uma série, né, de farsas, né, que foram descobertas. Então vamos lá, continuando. Bem, e aí nós temos, explicando só mais um pouquinho, né, do Lytton, como eu estava dizendo antes, vou até voltar aqui um pouquinho, ele foi membro, né, dessa ordem hermética, que é uma dissidência da Rosa Cruz. E esse contato com essa Golden Dawn aí é que ele teria trazido um grande conhecimento esotérico. E aí foi em uma dessas suas obras que ele aliou a ficção científica e o ocultismo em um mesmo livro, que é esse aí que eu mostrei para vocês, que é o Vril, o poder da raça do futuro. Tá? Então vocês veem ali que no topo do livro está o nome dele, e do lado ali é uma das capas também desse livro, vocês veem que tem um pouco a ver com a questão ufológica. Tá? Nesse livro, pessoal, ele procura demonstrar o forte interesse que ele tinha pelo ocultismo. E aí fez com que isso contribuísse para o crescimento inicial do gênero de ficção científica. Então, ele foi um daqueles que deu o pontapé inicial para a ficção científica. Tá? E aí eu vou contar um pouquinho do que contém esse livro, porque entendendo isso, a gente vai entender tudo mais lá para frente. Então, esse livro aí, pessoal, conta a história de uma civilização que habita o interior oco da Terra. Inclusive, eu já falei sobre esse tema aqui no Polêmica Espírita. E um dos protagonistas do livro, um dos principais personagens, ao explorar as profundezas de uma mina, ele, sem querer, ele adentra num domínio de uma raça de seres intelectual e tecnologicamente muito avançados, que tinham se refugiado de uma catástrofe em tempos imensuráveis lá para trás. Segundo ele, nesse livro, essa civilização teve sua existência garantida por uma fonte inexaurível de uma energia ainda desconhecida na superfície e denominada Vril. Então, pessoal, com esse romance, todos os que habitavam essa terra fantasiosa, no interior oco da Terra, eram supridos de luz, força motriz,
meios de defesa e também de uma fonte de vigor e juventude. E essas criaturas que vocês estão vendo aí possuíam planos de sair das profundezas do interior oco da Terra e tomar a superfície terrestre, livrando-se dos humanos. Então, quando eles subissem, nós estaríamos fritos, hein, Paulo? Aí já pensou? Olha o tamanho deles, ó. Nós somos aqui. Ah, tá. Aí a proporção, né? É, proporção. Caraca, meu. É. E viver debaixo da terra igual tatu. O mais engraçado é que parece que tem umas coisas ali, parece mais asas, né? É estranho. E a frente do corpo? Ou de lado? Sei lá. Caraca. Então, esses são os Vrilya, tá? É o povo chamado de Vrilya, tá? E aí, Paulo, o livro vendeu a beça, fez um sucesso danado e popularizou a teoria da Terra Oca. Todo mundo passou a acreditar que a Terra é oca. E isso fez com que fosse chamada a atenção da Helena Blavatsky. Olha lá ela lá, ó. A Helena Blavatsky. Ela que é a fundadora da teosofia. E aí ela fez a mesma coisa que ela fez com outros dois autores, tá? Um é chamado Ignatius Donnelly e outro é o Jean-Sylvain Bailly, tá? Que a gente não vai falar deles hoje. Então ela passa a divulgar essa obra ficcional do Lytton como sendo algo real, algo verdadeiro, tá? E inclusive a Blavatsky pega essa temática e passa a aliar a questão do vril às suas teses sobre Atlântida. Mas isso não foi sem motivo, porque o livro do Lytton era a respeito de uma raça avançada, com um povo nobre, de pele e olhos claros e estatura elevada, chamada Vrilya, que eu mostrei para vocês no slide anterior. Olha lá, ó. Aqui até que eles estão um pouquinho moreninhos, né? Mas eles estão longe de serem criaturas de uma pele negra, por exemplo, tá? Então, essa para Helena Blavatsky foi uma mão na roda. Então, esse vril, no livro, era tido como uma energia eminentemente telúrica, isto é, que vem da Terra, e era usada para tudo quanto é coisa, para tudo e toda e qualquer finalidade, para curar ou para matar, para construir ou para destruir. E aí, no final do livro, esses Vrilya aí, esses grandões aí, revelam ter poder suficiente para destruir o mundo, se assim o desejassem. Mas aí, ao invés disso, eles esperam entrar em contato com uma raça humana superior a quem pretendem transmitir o seu legado quando chegar o momento. Então, essa é mais ou menos a tese que a Helena Blavatsky tirou desse livro. Então, nós estamos vendo ali, ó. Madame Helena Blavatsky, em seus textos, a Madame fazia alusão exaustiva à raça ariana, formada por seres de olhos claros e de estatura elevada. Além disso, classificava raças menos desenvolvidas como uma sub-raça inferior de cor escura. Então, Paulo, para esses espertinhos aí que ficam dizendo que Kardec é racista, aí tá, né? Nós estamos vendo claramente um exemplo de racismo, porque Kardec falou coisas com base na ciência da época. Só que a Helena Blavatsky está falando coisas da cabeça dela. Uma diferença muito grande. Muito grande. Né? E aí ela acaba tendo uma grande influência sobre algo que a gente vai tratar daqui a pouco, que é a Sociedade Vril, que foi fundada depois da morte da Helena Blavatsky.
Vejam aí, né, que a Blavatsky, ela ajuda a popularizar essa tal de fraternidade branca. Tá? Então, na segunda metade do século XIX e no início do século XX, né, foi uma época aí, muito marcada por um crescimento explosivo, a gente pode dizer assim, de seitas ocultistas e esotéricas, sendo a teosofia da Blavatsky a que mais popularidade alcançou, tornando-se inclusive um forte modismo na Alemanha e na Áustria. Então, já estamos chegando perto aí do Adolf Hitler, né, que, como vocês sabem, nasceu na Áustria. E aí, então, nos textos da Blavatsky, como a gente já adiantou, era comum a gente encontrar exaltações a uma certa raça raiz de origem indo-ariana, apresentada como superior a outra raça de pele escura. Então, havia também referências a mestres de sabedoria, que eu estou mostrando para vocês, que serviam de guardiães à sociedade teosófica, que é a grande fraternidade branca. Paulo, você está vendo algum assim... Até tem um ali, mas a grande maioria é de pele bem clara ou de pele escura? Não, é tudo santo, cara. Orelha de santo. Aí só tem santo nesse trem aí, ué. Só ariano, né? Ah, Aquilo que, caraca, mano. né? Tudo Tudo, alemão, tem. né? Então tá aí, ó. Essa é a grande fraternidade branca, onde todos ali, olhos azuis, olhos verdes, pele bem clara, né? E tudo mais. São os mestres ascensionados, tá? Hoje em dia o pessoal faz muita referência a eles como os tais mestres ascensionados. Entre eles, Saint Germain, do qual nós já falamos aqui no Polêmica Espírita. Né? Que São Luís disse, ao qual São Luís define como um grande impostor, né? Um grande enganador, um grande embusteiro. Segundo ele, um grande prestigitador. Não tem nada de mestre em Saint-Germain. Tá? Então, isso tudo foi criado na cabeça da Helena Blavatsky, que se utilizava dessas lendas urbanas para compor a sua doutrina teosófica. E aí a gente encontra, Paulo, o uso de termos como, na Blavatsky, raças menos desenvolvidas ou raças primitivas, e aí parecendo corroborar o que a própria ciência dizia na época. Até então, né, ela estava em conformidade com a ciência. Só que para a teosofia, que tinha inclusive abraçado a existência de Atlântida e o surgimento de uma sexta sub-raça raiz, uma raça avançada que viria para substituir a atual, faria com que o mundo ideal fosse composto. Olha só, olha o mundo ideal da Helena Blavatsky. Paulo, só teria espaço no mundo ideal para seres de pele alva, olhos claros e altura, estatura acima da média, que ela chama de arianos. Aí, tá tudo aí. A origem do problema. Exatamente. E aí, esses ensinos, Paulo, acabaram se constituindo motivo perfeito para que grupos racistas defendessem a eugenia com mais força e entusiasmo. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar isso, esse nosso próximo slide aí. E para piorar, segundo a tese teosófica, a raça semita dos hebreus era tida como degenerada. Vamos entender o que é semita. Semita é o termo que designa um conjunto linguístico composto por vários povos. A origem da palavra semita está na Bíblia, Paulo deve conhecer bem, mais precisamente no livro do Gênesis, quando se trata da história de Noé. Nas escrituras judaicas, um dos filhos de Noé era chamado Sem, o que é uma versão grega para o nome hebraico Shem. A derivação do nome de tal filho de Noé, semita, passou a identificar um conjunto de povos que possuem traços culturais comuns. Lembra alguma coisa, Paulo, sobre isso daí?
algum apontamento a fazer? Não, não. Aliás, o que eu posso falar é o seguinte: eu particularmente não acredito na história de Noé. Isso aqui para mim é uma invenção braba, né? Uhum. E confundir a língua, no texto bíblico já fala, já dava ideia, né, de que tinha várias línguas. Então, como que na ideia de construir uma pirâmide, sei lá, alguma coisa para chegar no céu e É, lá que Torre de surgiu a Babel. língua, Uhum. sendo que já falava cada pouco sua língua. Então, É a Torre de é um Babel. trem assim, não bate, cara. Ainda mais, parece que, eu não me falha a memória, mas parece que ele viveu 900 e cacetada, 965 anos, se não me falha a É. memória. Matusalém, cara, Esse, na então, Bíblia lá tem uma passagem lá que Deus estabelece como limite da vida humana por volta de 120 anos. Ele é, esqueceu disso? pois é. Então, Contagem de tempo deve ser outra, né, é, para ele. Então, mais uma definição de semitas lá, ó, segundo a etnografia. Povo oriundo da Ásia, cuja ascendência se atribui a não, Sem, filho de Noé, e que etnográfica e linguisticamente engloba os hebreus, os assírios, os aramaicos, os fenícios e os árabes. Então, para Helena Blavatsky, todos esses aí são, né, que se constituem uma raça degenerada. Então, estamos chegando lá, onde vocês querem. Então, pessoal, esses ensinos, né, como eu falei, se constituíram aí o motivo perfeito para esses grupos, tá? Que lutavam para que não houvesse, por exemplo, um cruzamento, né? Uma miscigenação étnica do povo alemão, do povo austríaco, enfim, todos os arianos. E aí, grupos de radicais passaram a agir por toda a Europa, Paulo. Muitos deles dominados por uma fixação nessas ideias ocultistas aí. Uhum. E o que, na verdade, né, nos dias de hoje pode parecer absurdo, se tornou realidade. Né? Quer dizer, uma trama fictícia do Lytton, né? Que foi escrito por ele, né? Do Bulwer Lytton. Quer dizer, foi uma fantasia dele, deu ensejo ao fortalecimento da noção de que um povo receberia uma recompensa por manter seu sangue puro. Então, com base nesse livro, esses germânicos, né, espalhados, obviamente, pela Alemanha, pela Áustria, todos aquela parte ali, eram a raça escolhida. Os germânicos, segundo eles, eram a raça escolhida para suceder os Vrilya, esses grandões que eu mostrei ainda há pouco. Ao ponto que, em 1918, então bem antes logo depois, né, no ano de término da Primeira Guerra Mundial, mas aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, eles fundaram, e aí que entra essa imagem aí, em um hotel próximo da cidade alemã bávara, né? Por que bávara? Porque fica na Bavária, né? Na cidade de Berchtesgaden. Tá? O nome é esse, né? Alemão é complicado. Eles fundaram, nessa cidade, Berchtesgaden, a Sociedade Germânica de Metafísica, que passou a ser chamada um ano depois de Sociedade Vril. Por que essa imagem aí? Porque a casa de campo de Adolf Hitler era nesta mesma cidade, lá na Bavária. À esquerda é uma foto mais recente, e à direita, uma das fotos tiradas com Hitler na sua casa de verão, né? Porque ele não gostava de calor, chegava, nessa época, ele ia para a Bavária, porque era mais fresquinho. Então vamos lá, vamos continuar. E aí entra esse senhor aí, tá? Esse nada mais é do que um dos fundadores principais dessa Sociedade Germânica de Metafísica, que virou Sociedade Vril depois. Ela foi rebatizada um ano depois.
que é o Rudolf von Sebottensdorf. Tá? Ele nasceu em 1875 e morreu no ano do término da Segunda Guerra Mundial, 1945. Tá? Ele é um dos fundadores. E também tem esse aí, ó, Dietrich Eckart. O Dietrich Eckart, ele nasceu em 1868 e morreu em 1923. O que nós estamos vendo aí neste livro, tá? Do Javier Nicolás? Guia conselheiro de Hitler? Que ele era guia, uma espécie de mentor e conselheiro de Hitler. E ele é um dos fundadores da Sociedade Vril, né, cujas ideias foram importadas lá da Helena Blavatsky, que importou do Bulwer-Lytton. Só que o Bulwer-Lytton, coitado, não tem nada a ver com isso. Ele escreveu fantasia, ficção científica. Né? Então, voltando aqui para o Rudolf, para a gente conhecer um pouquinho melhor, é importante a gente saber a ideia das pessoas, o que elas acreditam, o que elas não acreditam. O Rudolf era maçom, praticante de meditação, astrologia, numerologia e do sufismo. Tá? E também participou da fundação de uma sociedade anterior à Sociedade Vril, que se chamava Sociedade Thule. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Que era uma outra organização ocultista racista. Tá? Então, eles fundam a Sociedade Thule, só depois é que surge a Sociedade Vril. Tá? Então, a Sociedade Thule é uma precursora da Sociedade Vril. Tá? E o Rudolf, ele tem algumas semelhanças com o nosso querido Saint-Germain. Ele adotou um novo nome e se dizia barão, mesmo sem pertencer à nobreza. O Saint-Germain fez a mesma coisa. Saint-Germain dizia que era conde, e não era conde coisíssima nenhuma. E aí ele foi descrito pelo um historiador, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver se eu... eu acho que é esse mesmo, ó. Não, acho que não é esse aqui não, peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse historiador. Não vai, eu acho que eu não coloquei, não. Eu coloquei um pouquinho mais para frente, mas tudo bem. Então, estamos aqui ainda falando do Rudolf, tá? Então, um historiador e professor inglês chamado Ian Kershaw, que é uma das principais autoridades acadêmicas em nazismo, ele vai aparecer ainda aí, mas está mais para frente. Ele descreveu o Rudolf como, abre aspas, um aventureiro cosmopolita e pretenso aristocrata, quer dizer, aristocrata não tinha nada, que na verdade era filho de um maquinista e fizera sua fortuna graças a negócios duvidosos da Turquia e a um casamento oportuno com uma herdeira rica. Então, um baita de 171, hein, Paulo? Mas só podia, né? Só podia. Esse povo aí é tudo enrolado. Puxar a capivara deles na delegacia. Né? Então, a trajetória do Rudolf Sebottensdorf é repleta desses episódios, no mínimo, estranhos. Ele nasceu na Saxônia, teria passado uma temporada no Egito na virada do século XX. E aí, uma década depois, ele volta para a Alemanha, cumpre pena por estelionato e emigra para o Império Otomano, onde então ele se converte ao islamismo. E aí as suas ideias continham uma série de referências místicas de diferentes influências, incluindo a cabala judaica e a numerologia. E aí também um outro historiador disse o seguinte, que depois de voltar da Europa, Sebottensdorf abraçou uma forma de teosofia que reforçava a superioridade racial dos arianos. A Sociedade Thule, que veio antes da Vril, tentou estabelecer um fronte antissemítico, liderado entre a classe trabalhadora, para disseminar ideias esotéricas para o Partido Alemão dos Trabalhadores, que é o Partido Nazista, que posteriormente Hitler transformaria no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Diz lá o David Luxen,
no livro. Esse livro eu vou mostrar para vocês, que ele é muito bom. Espera aí. Vou dar uma puladinha aqui. Vou mostrar esse livro para vocês. Antes de Hitler. Esse aqui, ó, que é o Martelo dos Deuses, tá? A Sociedade Thule e o Nascimento do Nazismo, tá? Então, ele não é um livro de ficção, não é nada disso. Você veja que a classificação lá da Amazon é política, filosofia e ciências sociais, tá? Não tem nada de especulação nisso daí, não tem nada de teoria da conspiração, é tudo muito bem documentado, tá? Então, que fique aí bem, bem claro essa história. Aliás, está um pouquinho pequeno para mim, eu vou até abrir para mim esse PowerPoint, porque tem umas letrinhas minúsculas aqui que eu, do vídeo, não consigo ler direito. Tá? Então, esse é um livro, pessoal, que existe em português também, eu acredito, né? É o Martelo dos Deuses. E eu vou ler um pouquinho da sinopse desse livro, tá? O interesse público em Adolf Hitler e todos os aspectos do Terceiro Reich continuam a crescer na medida em que as novas gerações refletem sobre as questões morais que estão em volta da Alemanha nazista e seu legado histórico. Um aspecto do nazismo que não recebeu atenção suficiente dos historiadores do Terceiro Reich é a origem da doutrina, a origem doutrinária que está lá da Sociedade Thule e de suas atividades. E aí ele continua dizendo, um grupo de ocultismo da cidade de Munique, com uma agenda política, a Sociedade Thule foi liderada por Rudolf von Sebottensdorf, que eu mostrei para vocês, um alemão que tinha... Aí ele conta aquela história toda que eu falei para vocês, tá? De que ele se dizia da nobreza e depois acaba se convertendo mais para frente lá ao Islã, né? Ele se torna aí adepto desta religião. Então vamos voltar aqui, esse então Castelo dos Deuses. E aí a gente vai conhecer agora um pouquinho mais desse daí, ó. Tá? Então vamos lá. Então, ainda um pouquinho no Sebottensdorf, depois que a Primeira Guerra Mundial acaba e a Alemanha também é derrotada, né, como aconteceu na Segunda Guerra, aumentou o alcance do grupo Thule, que chegou a ter centenas de seguidores. E aí, durante um evento em 1918, o Sebottensdorf declara: o puro sangue alemão foi derrotado pelo inimigo mortal, Judá. Conclamo todos a lutar. Nossa ordem é germânica. Olha que interessante, né? Nosso Deus é Valvater e somos arianos. Fecha aspas. Então, Valvater, no caso, é um dos nomes do deus nórdico Odin. Então, nesse discurso dele, ecoava o lema oficial da Sociedade Thule: lembra-te que tu és alemão, mantenha o teu sangue puro. Agora vamos conhecer o pensamento desse daí, ó, Dietrich Eckart. Ele diz o seguinte, quer dizer, eu vou falar um pouquinho do que ele vai dizer, mas esse Dietrich aí é um estudante de medicina, um ex-estudante de medicina que se formou em jornalismo. Ele era viciado em morfina e esteve várias vezes internado em sanatórios e manicômios. Ele conheceu Adolf Hitler por ocasião de seus discursos políticos, exercendo enorme influência sobre o futuro Führer, como o livro está mostrando, né? Ele era o mentor do Adolf Hitler, né? E aí ele incutiu a ideologia nazista e tornou-se o seu amigo íntimo. Né? Então, essas posições antissemitas
que o Eckhart tinha, né, fazia com que ele acreditasse na vinda de um salvador para a Alemanha. Então vejam que o Hitler incorpora essa profecia de que a Alemanha ia ser salva por um salvador. Tá? E aí, nesse livro aí, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, o nome dele em português é O Mentor de Hitler. E aí cita o nome dele. Tá? E aí, na apresentação do livro, eles confirmam exatamente isso daí. Então, podem procurar na Amazon, enfim, dá uma procurada para ver se tem em português também. Eu só achei em inglês mesmo. Então, vamos resumir. O Rudolf era filho de maquinista que se deu o título de nobreza. Era maçom e alquimista, fundador da Sociedade Thule. O Eckhart era viciado em morfina, amigo mais próximo do Hitler, acreditava que estava preparando o terreno para o salvador da Alemanha. Até se deu o nome de profeta João Batista, fazendo alusão ao profeta bíblico que pavimentou a estrada para o Messias, no caso Jesus, né? Vejam bem, né? Aí mais uma foto deles, né? No caso aí, a foto do lado esquerdo é do Rudolf e a da direita do Eckhart. Então, a Sociedade Vril possuía muitos projetos, principalmente de discos voadores. A gente vai chegar lá ainda hoje. Tá? Vamos entender quais eram os objetivos da Vril. Alcançar a supremacia da raça ariana, encontrar o Vril, que é essa energia que fazia de tudo. Inclusive, era quase como um elixir da juventude, né? Ou da vida eterna. Então, para encontrar o Vril, eles faziam rituais. Vamos ver que rituais eram esses. Mas vamos conhecer a energia Vril primeiro. A energia Vril era eminentemente telúrica, isto é, vinha da Terra, oferecendo capacidades aos seus seguidores. Não estou chegando bem ali, vou ter que recorrer aqui. A capacidade de curar ou ferir pessoas. Quer dizer, podia ser usado para o bem quanto para o mal. Levantar objetos e, por fim, a elevação dos próprios para outra dimensão de nível superior. Olha só. Quer dizer, fazia com que as pessoas se elevassem para uma dimensão superior, o tal do Vril. Né? Curava, levantava objetos, enfim, é uma substância que servia para muitas coisas diferentes. E esses rituais eram o quê? A energia... Vou colocar aqui para você. Os rituais. Estou vendo aqui porque está pequeno para mim. Os rituais. Assassinatos políticos. Meditação para tentar incorporar a força do Vril. Tá? Não é incorporar espírito, não. Tá? Por enquanto não tem isso. Mas a meditação era para atrair a força do Vril. Evocar espíritos dos mortos, praticar orgias sexuais e sacrifícios de crianças. Inclusive, né, era quase uma constante o desaparecimento de crianças nessa época. Eles, né, capturavam essas crianças, raptavam, sequestravam as crianças para a prática desses rituais, oferecendo essas crianças aí em sacrifício para, como se fossem, através dela, captar essa energia do Vril. Olha a crueldade, olha a cabeça dessas pessoas. Quem eram os seguidores? Em 2 anos, esse grupo de nacionalistas alemães, que faziam parte da sociedade, se tornaram a cúpula do Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler, né? O Dietrich Eckart, que eu já mencionei, o Heinrich Himmler, que é um dos ministros da guerra de Hitler, e o Hermann Göring, a mesma coisa. Eles acreditavam que poderiam e deveriam dominar o mundo. Então, eles acreditavam que iam dominar e salvar o mundo. Obviamente, exterminando
todos que não fossem arianos. E a gente viu isso efetivamente acontecendo. E esse aí, pessoal, é o... Deixa eu ver aqui, pegar o nome dele aqui, porque não estou lembrando. Ah, tá, esse é o Ian, tá, que escreveu o livro sobre Hitler, tá? Que eu mencionei alguns, o Ian Kershaw, que eu mencionei alguns slides passados, tá? Então ele, inclusive, é um historiador tão prestigiado que ele ganhou da nobreza britânica o título de cavaleiro, tá? Então ele, o que eu estou falando aqui, ele e mais um sem número de outros historiadores estão confirmando. Tá? Tem esse livro também, que é do próprio Rudolf. Se chama As Origens da Sociedade Secreta de Thule, que eu falei para vocês, né, que antecedeu a Sociedade Vril. Na sinopse diz o seguinte: não há organização que tanto tenha feito especular e alimentar imaginações férteis como a Sociedade Thule. Conforme a sua proveniência política ou ideológica, os autores que dela se ocupam dizem, umas vezes, que era uma ordem oculta, uma seita. Outras, que foi uma vanguarda intelectual, um motor secreto que teleguiou dos bastidores o avanço do NSDAP hitleriano. Não permitindo a literatura consagrada a essa organização formar uma opinião, o regresso às fontes, com a tradução da obra de Sebotensdorf, dissipará talvez uma parte do mistério. Esta obra, na edição alemã, tornou-se raríssima, não existindo mais de uma dúzia de exemplares depois de ter sido proibida pelos nazistas. Então, mais uma obra interessante antes de Hitler. O Martério dos Deuses, da qual eu já falei. E aí nós temos uma outra pessoa interessantíssima, tá? Que foi o jornalista e místico Jörg von Liebenfels. O Liebenfels nasceu em 1874, morreu em 1954, e ele também se viu fascinado pela ideia do Vril. O Liebenfels tinha experiência, ele já havia criado um culto chamado Ariosofia, para quem quiser pesquisar aí, né, falando bem devagar, em que exaltava a superioridade ariana. Ele realizava, essa sociedade aí, esse culto aí, Ariosofia, realizava rituais esotéricos na cidade de Carnuntum, na Áustria, terra de Hitler. Local de uma batalha onde os germânicos haviam derrotado os romanos séculos antes. E a partir de 1905, ele passou a editar a revista antissemita Ostara. Então, ele aí, ó, nesse livro, ele é tido como o ideólogo de Hitler. Então, essa é uma das ilustrações da revista Ostara. Tá? Nessa revista Ostara, nós encontrávamos, né, se encontrava conteúdo anti-judeu, né, antissemita. E tinha entre os seus leitores assíduos o próprio Adolf Hitler e o Eckhart, que vocês já conhecem. Então foi justamente o Liebenfels quem atribuiu a Hitler uma grande capacidade mediúnica. E aí já vai começar a entrar na nossa seara, Paulo. Tá? Ó, mas aí a capa da Ostara, perceba que tem uma imagem ali que parece Jesus crucificado. Ó. Pelo menos lembra, né? É. Então a capa ali. Então, conta a lenda que os membros originais acreditavam que poderiam viver sobre a Terra e voar até as estrelas usando o poder do Vril. O Vril, Paulo, seria o combustível para esse disco voador aí, nazista. Tá? 1001 utilidade, então, porque serve para tudo? Oi? 1001 utilidade, porque serve para tudo? 1001 utilidades. Era o combustível para tudo, curava doença,
matava, enfim. Tudo isso porque eles acreditaram num livro, né, de ficção. Vejam bem. E aí nós vamos começar a conhecer a sociedade vril por dentro. O que está dizendo ali? É o seguinte, a sociedade vril. Então, vocês estão vendo aí uma mulher, parece ser a mesma mulher, com cabelo, acho que abaixo ali da linha da cintura. Ela está sentada do lado esquerdo, do lado direito também, e o cabelo vai lá quase no chão. Né? Então, o que está dizendo ali? A sociedade vril era uma sociedade secreta, formada, não só delas, né, de 4 mulheres, mas tinha os homens também. Elas alegavam que tinham que manter o cabelo comprido, Paulo e pessoal, para que esse cabelo comprido servisse de antena para que elas entrassem em comunicação telepática com outras raças alienígenas. Olha lá, não falei que ia ter ufologia nessa história? Daí demorou. A gente vai ver. Hã? Demorou, mas chegou. Pois é. Meu Deus. Ela achava que o cabelo ia ajudar. É uma espécie de antena para elas entrarem em contato telepático com extraterrestres, outras raças, com raças alienígenas. E aí nós vamos conhecer, né, mais uma dessas médiums, tá? Que é a Maria Orsic. Então, no fim de 1919, quer dizer, um ano depois do fim da Primeira Guerra, essa Maria Orsic, ela já era uma médium famosa na terra dela. Ela era croata, nasceu na Croácia. Então, ela se junta ao grupo, o que então ajudou a atrair ainda mais seguidores para a sociedade vril. Ela já tinha uma fama danada, né, lá na Europa. Então, essa Orsic, a Maria Orsic, tempos atrás, já dizia receber transmissões telepáticas sobre a criação da sociedade vril e de sua missão salvacionista. Ela também dizia acreditar que caberia ao povo alemão a primazia na transformação da humanidade. E as previsões dela foram levadas tão a sério que o grupo se envolveu em expedições arqueológicas e antropológicas por quase toda parte, principalmente no Tibete. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, esse é o livro, vou botar aqui. O livro que diz lá, os nazistas no Tibete. Né? Foram organizadas expedições arqueológicas e antropológicas, principalmente ao Tibete, pelos alemães nazistas. Para quê? Porque eles acreditavam que lá residiam seus antepassados arianos e onde eles encontrariam artefatos da Atlântida. Então, por conta da teosofia, esse grupo acreditava que aquela civilização lendária teria se valido do vril. Então, a Blavatsky que fez essa confusão. Ela pega o livro do Bulwer-Lytton, já insere na história de Atlântida, isso é acreditado lá pelos nazistas que vão atrás aí da civilização Atlante, que eles acreditam que tinha o domínio sobre o vril. Então vamos lá, continuando. Então vejo aí a Maria Orsic, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão aí do símbolo, né? E aí um outro nazista chamado Karl Osthofer, ele recebeu a incumbência de realizar as investigações lá no Tibete. Só que, Paulo, ele não encontra o vril. Só que ele acaba trazendo de lá isso aí que você está vendo, a suástica. Né? Que, de símbolo de prosperidade,
foi modificada para se tornar o símbolo do movimento, substituindo o sol negro, que é um brasão que também trazia em si um simbolismo esotérico. Na Alemanha, construíram um castelo, esse castelo existe até hoje, tem um salão enorme e no piso do salão tem um enorme sol negro. No nosso livro Atlântida tem uma foto lá desse castelo. E aí os delírios dos membros da sociedade Vril não conheciam limites. A Maria Orsic, essa que eu acabei de mostrar para vocês, criou um grupo fechado de mulheres com supostas habilidades mediúnicas para tentar localizar a fonte do Vril. Aliás, essas mulheres eram chamadas de as irmãs Vrillerinen, que é Vrillerinen como se fosse as irmãs Vrilerianas, alguma coisa parecida, tá? E elas tinham grande influência na sociedade, passando a liderar o grupo, né? Algo que ocorreu depois da chegada de outra médium chamada Traute. Então vamos conhecer essas médiums, ó. Olha lá, todas as 4, todas as 5 aí. A Maria Orsic, a Traute, a Sigrun, a Gudrun e a Heike. Então está dizendo ali, algumas das belas mulheres médiums mais importantes da sociedade Vril, né? Gesellschaft quer dizer sociedade, né? Entre os anos de 1922 e 1945, que mantiveram vários contatos, segundo elas, né, claro, e eles lá também, da sociedade Vril, com seres extraterrestres de Aldebaran, na constelação do Touro. Isso nos faz lembrar muita coisa que anda invadindo o movimento espírita aí, ou então está no meio espiritualista, né? E o pessoal costuma aí render, enfim, louvas, né? A seguir esse pessoal que diz incorporar ET, que diz trazer informações de outras galáxias. Então a gente pode ver aí de onde que surgiu essa história toda, né? Então vamos lá. Então tá aí as 5, né, na realidade. Então, inicialmente, nós vemos a Maria Orsic liderando e depois a Traute. E aí se especula que essas adivinhações, esses transes mediúnicos e previsões ocorriam após orgias apelidadas de rituais tântricos. Então, uma coisa bem pesada aí, né? Onde a questão moral, comportamental é completamente deixada de lado. Então, vamos conhecer um pouquinho mais, ó. Ali está dizendo, no canto superior direito, uma delas chegou a realizar uma predição na qual, após uma relação sexual, viu surgir de seus órgãos genitais a figura do Führer, que era o Hitler, né? E futuro salvador da Alemanha, e o identificou como Adolf Hitler. E no canto inferior esquerdo, mulheres eram vistas como divindades, uma vez que sua energia feminina era necessária para conseguir a energia Vril. Complicado, né, pessoal? Muito complicado. Só que aí, com a chegada dos nazistas ao poder em 1933, muitas pessoas ricas e influentes foram convidadas a participar das reuniões da Sociedade Vril. Mas como eram reuniões secretas, não se sabe ao certo exatamente quantos membros do Partido Nazista, políticos, empresários e apoiadores teriam realmente aderido. No entanto, as conexões estabelecidas entre uns e outros hoje são inquestionáveis. E aí, esses vínculos somados foram fazendo com que aquela sociedade se estabelecesse no partido, tendo com ele cada vez mais alinhamento ideológico. Né? Então, esses pesquisadores afirmam
que a sociedade Vril contou com alguns indivíduos-chave do governo alemão entre os seus membros, como Goering, que eu já mencionei aqui, que era o criador da Luftwaffe, que é a aeronáutica militar, né, alemã, né? O Himmler, que era o homem forte da SS nazista, o Rosenberg, que é o idealizador da teoria racial e promotor do extermínio judeu, o Rudolf Hess, que era o político influente do partido nazista, e o Martin Bormann, que era o chefe da chancelaria nazista. Todos teriam passado pelas iniciações e rituais da sociedade Vril, muito sendo discutido se Hitler teria feito parte. A maioria dos historiadores que pesquisaram sobre esse assunto acreditam que o Führer não fazia parte ativamente, mas que é razoável supor que ele conhecia e aceitava tais atividades. Né? Então, por exemplo, no que tange ao Himmler, por exemplo, Paulo, ele era conhecido por todos como sendo alguém que tinha muito interesse pelo ocultismo. Ele era o responsável, ele foi o responsável por introduzir muitos elementos de simbolismo místico no Terceiro Reich, né? Inclusive o próprio suástica, aquela coisa toda. Ele não comandava suas tropas com base apenas em convicções políticas ou militares, mas seguia, antes de tudo, concepções ocultistas. Ele chega também, Paulo, a enviar uma expedição em busca do Santo Grau, porque ele acreditava que o cálice, supostamente usado por Jesus na última ceia, daria poder absoluto para quem o produzisse. Ele era bem místico, né, Paulo? Com certeza. Com certeza. Realmente, né? Mas estão chegando ao final. Ó. Arthur, esse lado místico é o lado que prende muita gente. Esse é que é o problema. Entendeu? A gente gosta do sobrenatural, da coisa, sabe? E aí você pega as pessoas por isso. Por isso. Exatamente. É igual nós está comentando sobre o sudário. Então, criou uma aura que é de Jesus, então todo mundo não vê o que é óbvio. Ele não pode ser, né? Porque o sudário, na verdade, era um lenço, não era um lençol para envolver o corpo, era um lenço. Um lenço, tipo uma toalha, hoje quase nem usa mais, né? Não era lençol. Então, se você tem o início da sua linha de raciocínio errada, tudo para frente, tem jeito, né? Exatamente, exatamente. Então, o Himmler, ele sabia que não podia se basear no ocultismo para dar satisfações à opinião pública. E aí ele cria, em 1935, o Ahnenerbe, um instituto de pesquisa que produzia provas arqueológicas com fins políticos. Então, a gente vê aí a ciência sendo utilizada para fins ideológicos e políticos. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu recentemente no Brasil, no mundo, né, Paulo? Não tem nada a ver. Então, o seu nome vinha de um termo alemão que significa herança ancestral. Esse Ahnenerbe aí se quer dizer, na verdade, herança ancestral. Então, ele chegou a se tornar membro ativo da sociedade Vril. Ele se dedica, então, a participar de celebrações místicas, a realizar rituais, iniciações, casamentos, por exemplo, o casamento da prima da esposa do Hitler, que era Eva Braun, foi dentro de uma celebração mística ocultista. Tá? Evocações e até mesmo, como eu já citei, sacrifícios, muitos deles envolvendo crianças. Então, isso aí, né, como eu já falei, era devido à crença de que o tal do Vril, advindo de uma criança, seria mais puro, mais concentrado, mais poderoso do que qualquer outra fonte. Sendo que elas eram tidas como portais
entre os mundos espiritual e físico, tornando-se assim, essas crianças, vítimas ideais para o sacrifício humano. Então, era muito comum crianças desaparecerem naquela época. Tá? E era para isso aí. Então, essa prática bizarra e cruel já vinha ocorrendo desde o fim da Primeira Guerra Mundial, onde na Bavária, por exemplo, que eu mostrei para vocês, várias crianças ilegítimas ou órfãs, vindas de lugares devastados pela guerra, da Primeira Guerra no caso, foram inicialmente abrigadas, sumindo depois sem deixar vestígios. Tá? Já seguindo para o fim do nosso estudo de hoje, a SS nazista, né, que é a Schutzstaffel, que é mais conhecida como SS, que era uma organização paramilitar sob o comando do Himmler, esse aí, né, ao qual eu estou me referindo, se tornou, segundo alguns estudiosos, uma força acessória da sociedade vril, adaptando iniciações e outras atividades que envolviam a doutrina. Então, a obsessão de Himmler pelo ocultismo era tal, e eu já falei disso também, que ele mandou fazer uma série de modificações num castelo lá em Wewelsburg para que se tornasse um templo dedicado ao nazismo e também aos rituais ocultistas. E aí, ele também, para fazer essas modificações, essas construções acessórias nesse castelo, ele se serve aí de mão de obra escrava, composta por prisioneiros de guerra. E a gente, como se pode ver em fotos na internet, boa parte dos símbolos presentes nas paredes e câmaras desse castelo lá em Wewelsburg eram dedicados à sociedade vril. O sol negro, símbolo esotérico e ocultista, quem não souber o que é o sol negro, só colocar no Google que vai aparecer lá. Foi entalhado no alto da torre norte do castelo, local onde ficava o templo em que ocorriam as celebrações mais importantes, como a iniciação dos membros da SS. E nesse mesmo castelo tem uma cripta que é destinada às realizações de rituais ainda mais profanos, supostamente até missas negras, onde, após sua morte, Himmler pretendia guardar as suas cinzas. Então, pessoal, a busca pelo vril levou austríacos e alemães a praticarem uma série de sortilégios, principalmente o tal do tantrismo negro, que era comumente realizado durante cerimônias orgiásticas nas sedes da sociedade secreta. O propósito desses ritos não era apenas localizar o vril, mas também de eliminar inimigos políticos e desafetos, canalizando energia mística. Então, uma espécie de magia negra que eles faziam lá, né, se utilizando dessas médiums que, inclusive, diziam também receber contatos de extraterrestres ou revelações, como nós já dissemos, né, sobre esse possível salvador da Alemanha, que nada mais, nada menos era o próprio Adolf Hitler. Então, aos poucos, os setores do Partido Nazista foram sendo convencidos pelos membros dessa sociedade secreta que o vril era algo essencial para a conquista da Europa e depois do mundo inteiro. Essa médium que eu mostrei para vocês, a Maria Orsic, relatou na época que o vril seria utilizado como matriz energética dos mais variados tipos de armamentos. Então, segundo ela, né, os inimigos da Alemanha seriam derrotados, por exemplo, por máquinas aéreas em forma de disco, tendo o vril, como já adiantei, como combustível com base em um projeto chamado Die Glock, em alemão. Tá? E aí a Orsic alegava ter visto em um dos seus transes, né, esses OVNIs e afirmado que esses OVNIs seriam vitais para a vitória da máquina de guerra
nazista. Inclusive, há também um livro chamado Os Discos Voadores de Hitler, onde mostra, inclusive, todo o esquema, né, de construção, todo o projeto de construção desse disco voador, tá? Que a tal da Maria Orsic diz ter num transe visualizado, e aí isso é passado adiante, eles começam, então, a construir, a tentar construir, tentar projetar esse disco voador nazista. Então, ao longo da Segunda Guerra Mundial, a sociedade vril continuou desfrutando de certo prestígio, que durou, obviamente, né, apenas até o conflito se equilibrar e começar a pender a favor dos aliados, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, né? E apesar de contar com muitos membros dentro do partido e nas Forças Armadas, a sociedade começou a ficar em segundo plano diante de outros grupos, como a própria SS de Himmler, né? Afinal de contas, eles precisavam combater, né? Não podiam ficar naquela firula de ritual, porque eles viram que aquilo lá não ia resolver de nada. Então, os seus membros mais importantes começaram, então, a perder o prestígio. E como é que termina essa história? O barão Sebottensdorf, que eu mostrei para vocês, se suicidou em maio de 1945. Ele pulou no Estreito Bósforo, que faz parte do Mar Negro, quando soube da derrota nazista. O Karl Rostoffer, que é o explorador que buscou o Vril incessantemente, acabou capturado pelos russos e julgado por crimes de guerra, morrendo antes de ser condenado à forca em um campo de prisioneiros. Né? A Maria Orsic, por exemplo, não se soube mais dela. Possivelmente ela morreu, né? A mataram e o corpo, sumiram com o corpo, ficou jogado lá no meio da confusão toda, né? Nunca mais se soube dela. Tá? Enfim, todos tiveram aí um fim trágico, né? Então, essas médiums, tanto a Orsic como a Trauter, desapareceram misteriosamente em 1945, junto com as suas irmãs wrieslerianas. E acredita-se que elas tenham escapado para a Itália, misturando-se aos milhares de refugiados de guerra que vagavam pela Europa na época. Só que outros supõem que a Orsic tentou retornar à Croácia, sua terra natal, mas possivelmente não conseguiu chegar porque a guerra, né, não permitiu. Realmente a Europa estava praticamente toda tomada, né, pela guerra em si, né, pelos combates e tudo mais. Então tá aí, pessoal. E isso, né, boa parte dessa história se encontra no nosso humilde livro lá, Atlântida, o mito e uma perspectiva espírita e científica. Vocês podem comprar através da Amazon ou através desse número aí, sendo que pelo número eu envio sem vocês terem que pagar aí o frete, né? Então o frete vai ficar por minha conta. Bem, então é isso, né? Essa história aí que nos serve de alerta para o mau uso da mediunidade, né? Para esse conteúdo pernicioso que insiste até hoje, né, em fazer acreditar que ETs se comunicam com a gente, aí vem todas aquelas previsões, profecias, apoio a causas completamente malucas, utópicas, né? Realmente isso aí, esse caso aí é um bom exemplo de como que a mediunidade pode ser usada para o mal e pode ser utilizada por indivíduos maus, os próprios médiuns ou pessoas que se fazem valer dessa faculdade, né, para se beneficiarem de uma maneira ou de outra, né? Então é um recado também para o movimento espírita, que fica aí idolatrando os indivíduos só por eles serem médiuns, enquanto a gente aprende que a mediunidade é uma faculdade de origem orgânica que pode ser aí desenvolvida ou, enfim, exercitada por indivíduos, tanto indivíduos
bons, digamos assim, como também indivíduos completamente inescrupulosos, né? E com um comportamento realmente completamente abaixo da crítica. Querido É, Paulo, seus e comentários sobre esse nosso estudo de hoje, que até eu consegui fazer que não fosse tão longo, é 1h10. considerando aquela assertiva lá do livro dos médicos, semelhante atrai semelhante, Uhum. então esse é o problema sério, porque se o médium não procura se moralizar, ele vai servir de canal de espíritos sem moral nenhuma, ou que liga pouco para moral. Então, para fazer o mal, né, ou para levar o médium a fazer o mal, não muda de roupa, né, como se diz no ditado. Então, é um caso sério. E o que a gente percebe, Arthur, que o antídoto para certo tipo de coisa que anda acontecendo aí só tem um, cara. É só estudar, não tem outro jeito como fugir disso, não. Entendeu? Estudar muito e sempre ficar com o pé atrás em relação às coisas que você vê. Aí vale também aquela expressão de Erasmo, né, que é preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira, né? E aí nós vamos ficar mais tranquilos em relação ao que surge através da mediunidade de um ou outro aí ao longo do tempo, tá? Aí que você falou assim, dá para perceber claramente que a influência desses pensamentos, até a questão lá da sacrifício de crianças, abre porta para coisas mais grandiosas em termos de mal, que é a matança de judeus no campo de concentração, por exemplo. Se mata criança, matar judeu é o de menos nessa história toda, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque uma coisa pequena acaba pode tornar uma coisa grande lá na frente e a gente não dá conta. Então, tem que ficar muito alerta mesmo. E o papel é esse: a gente, na medida do possível, o negócio que está fazendo aí, alertar o pessoal quanto a esse lado, porque a maioria dos espíritos, na verdade, Arthur, não tem a vontade de leitura igual a gente tem, que pesquisa, fica o tempo todo no livro, né? E isso é natural também, tem a fazer, não tem como Claro. falar que isso é mal, né? Isso faz parte Claro. da coisa. Então, se o nosso papel é quem sabe mais, passa para quem sabe menos, e por nossa vez, apenas para quem sabe mais do que nós. Então, nós vamos que vão fazendo o nosso papel. E eu acho que você foi muito feliz na sua colocação e eu fiquei realmente surpreendido, porque eu não tinha a mínima ideia disso aí que você falou, tá? Dessas influências aí que você falou. E valeu mesmo, com certeza. Você tá. Ah, agora voltou. Terminou a sua fala, você descongelou. Ah, Estava congelado aí, mas deu para a ouvir voz saiu, né? perfeitamente. Tá. A voz saiu. Pelo menos Mas isso. isso aí, claro que daria para a gente trazer mais detalhes, né? Cada figura dessa ia dar um panorama assim mais exato, né, das ideias, mas é basicamente isso, né? Eu acho que deu para entender como tudo isso começou, né? Por incrível que pareça. Então, esse ódio do Hitler aos judeus não é só em função das vivências dele, né? Parece que houve uma junção dessa raiva que ele já tinha dos judeus quando era mais jovem, e aí a isso se juntou esses indivíduos ocultistas que impregnaram os ouvidos dele cada vez mais em relação aos judeus, chamados de semitas, como sendo uma raça degenerada e que deveria ser extirpada da face da terra, enquanto que os arianos eram uma raça escolhida, né? E que teria o próprio Adolf Hitler como salvador, não só dessa raça, mas de toda a humanidade. Então a gente tem que ver que a gente tem que ter outra mensagem, né? A gente tem que ter critério em tudo que lê, né? Não é porque está travestido de espiritualismo que é bom. Nós vimos claramente a responsabilidade da dona Helena Blavatsky, que levianamente pegou um livro de ficção científica e passou a divulgar aquilo como sendo coisa real. E olha a confusão que deu. Eu não estou dizendo que ela é responsável completa pela Segunda Guerra Mundial, pelo nazismo, mas tem que ter uma participação, isso
os historiadores mais atualizados não têm mais dúvida que existe um componente religioso, ocultista, nas ideias contidas no nazismo. Então isso é muito sério, e muita gente acha aí porque é a religião, porque fala de Deus, porque fala de anjo, porque fala de mestre ascensionado, de reencarnação, é bom. Não é assim. Tudo exige um estudo e uma análise mais aprofundada para a gente não ficar nesse terreno superficial e achar que tudo é lindo e maravilhoso. Infelizmente, no mundo que a gente vive, né, Paulo? Mundo de provas e expiações, é muito raro a gente ter coisas efetivamente que vão nos engrandecer espiritualmente, né? Tem muita bobagem sendo espalhada por aí. A gente faz esse alerta, já fez esse alerta várias vezes, que o movimento espírita cada vez mais fica importando algumas coisas desses ocultismos malucos, e isso com certeza não vai produzir bons frutos. E aí a gente vai aprendendo. Eu, por exemplo, quando eu iniciei, praticamente eu adorava os livros de Edgar Armando, cara. Hoje eu não quero nem falar, não cito nada disso, sem chance, porque é derrubar meu trabalho. Não é só ele, tem outros autores aí espíritas aí que eu não cito mais. Para não comprometer. Sim. Entendeu? Para não comprometer. Então, se você tem uma fonte que já não é lá grandes coisas, então seu trabalho passa a ter essa visão, não é grandes coisas, porque a fonte dele não é grandes coisas, entendeu? E aí é complicado. Então você tem que ter critério também em relação à escolha de fonte que você possa trabalhar, né? Quando você pega, por exemplo, quando você pega pro lado da Bíblia, por exemplo, vamos supor, de reencarnação, né, que nós estamos comentando da palestra lá do Tiago. Então você vê que as pessoas estão muito influenciadas por dogmas, por crenças das igrejas que elas frequentam. Então o óbvio elas não enxergam. E não adianta você discutir com elas, porque elas não vão entender nada do que você está falando. Não. Né? Tem aquele bloqueio mental e só sai dele a partir do momento que você começa a estudar e analisar de modo próprio. Então a crítica precisa ser feita. Porque, não sei se foi Herculano, alguém falou que a gente só aprende a partir do momento que você critica, porque se você não criticar, você não vai aprender nada, cara. Você vai ficar como que sabe. A partir do momento que você começa a criticar, é que você desenvolve a sua inteligência e tem a possibilidade de ter uma outra ótica. Preste atenção, Arthur. Vamos supor, é um exemplo que eu sempre dou, né? Você pega um livro hoje, você leu esse livro há 5 anos atrás. Você vai ficar assim, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi aquilo? O tempo todo, cara, você vai ficar, você vai fazer, mas não é possível, isso estava na cara e eu não vi. Não é? Isso acontece com todo mundo. Agora, por que isso acontece? Né? Qual a causa disso? Você está vendo que você não via? É porque o seu conhecimento aumentou, cara. Se o seu conhecimento aumentou, a sua visão amplia. Se você com a visão ampliada, então você percebe coisa na nova leitura que você não viu lá atrás, porque você não tinha esse conhecimento. Tá certo? Então, é que eu falo assim, o problema do espírito é esse, tem que morrer lendo, porque não tem jeito, né? Você está sempre aprendendo, vendo coisa nova. Então é isso aí, tem que estudar, tem que partir para cima, porque senão não tem jeito, não. Exatamente. Ok, é engraçado. O Paulo novamente estava congelado, ele para de falar, aí volta. Que estranho, né? Coisas da internet. Bem, pessoal, então nós agradecemos aí a presença de todos vocês, a este Polêmica Espírita. Quem gostou aí, deixa o seu joinha, né? Compartilha aí com outras pessoas, porque é um tema que diz respeito não só a nós espíritas, né? Mas a praticamente todos, porque as guerras mundiais foram eventos aí na história da humanidade. E tem esse componente aí cujo estudo é ainda bastante recente, né, mas se mostra aí bastante robusto na medida em que explica, né, esse ódio todo aí contra o povo judeu e todas essas ideias que não surgiram do nada, né? O Partido Nazista não tirou essas ideias do nada, essas ideias foram tiradas de algum lugar e boa parte delas, né, vieram aí desse ocultismo aí, que realmente não tem comprometimento com o bem,
não tem comprometimento com o progresso intelecto-moral da humanidade. Isso advém aí do misticismo, advém do pensamento mágico, e o espiritismo nada tem a ver com isso. O espiritismo, inclusive Kardec, né, por várias oportunidades, em várias oportunidades, estabelece essa diferenciação entre ocultismo e espiritismo, né? Então a gente respeita, obviamente cada um tem a liberdade de acreditar no que quiser, mas misturar espiritismo com essas ideias realmente não é uma boa, né? São coisas completamente divergentes entre si, embora pareçam, né, se pareçam em alguns pontos, porque acredito na comunicação dos espíritos, acredito na reencarnação, mas isso sem ter um componente de progresso moral acaba, muitas vezes, sendo utilizado como arma, né, de alguns indivíduos contra outros e até contra a humanidade inteira, como a gente viu aí. Então, daqui a 2 quartas-feiras estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita, né, trazendo aqui mais estudos para vocês, né, aqui no canal da RAI TV, Rede Amigo Espírita. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, Forte abraço tchau. a todos.